E se tudo aquilo que você acreditava ser força fosse apenas fachada? E se o narcisista que domina sua vida com palavras afiadas e silêncios calculados não passasse de uma criança ferida, escondida atrás de uma máscara de controle? Carl Jung alertava: por trás da sombra mais arrogante habita o vazio mais aterrorizante. Mas e se existissem brechas, microfraturas psicológicas, capazes de fazer essa armadura desmoronar, sem que você precise levantar um dedo? A pergunta real não é se o narcisista pode ser derrubado. É como fazer isso sem ser arrastado para o abismo junto com ele. Você já sentiu que está preso em um ciclo invisível, onde cada gesto seu vira munição nas mãos do outro? Já teve a sensação de estar sendo manipulado por alguém que parece saber exatamente onde tocar para te desequilibrar? Há um padrão oculto por trás disso, uma dança silenciosa entre a sua luz e a sombra do outro. E Jung sabia: quem não conhece sua própria escuridão acaba sendo escravizado por ela. Mas existe um caminho, um tipo de alquimia psíquica que transforma dor em poder. Um segredo antigo, um código silencioso capaz de implodir o ego do narcisista por dentro. Mas atenção, os golpes mais letais não são barulhentos. Eles são sutis, simbólicos, quase invisíveis. São palavras não ditas, presenças que silenciam, espelhos que não devolvem mais reflexos. E é justamente isso que faz o narcisista enlouquecer. Não é o ataque direto, é o desaparecimento do palco. O colapso começa quando ele já não encontra mais seu reflexo nas suas reações. Mas será que você está pronto para isso? Está preparado para abrir mão do jogo e acender uma luz onde antes só havia sombra? A maioria acredita que o melhor caminho é a vingança, o confronto, o grito. Mas Jung ensinava: quanto mais você tenta destruir o narcisista, mais você se contamina com o veneno dele. O verdadeiro golpe é aquele que o atinge onde ele jamais imagina. Em sua ilusão de controle, em sua necessidade desesperada de validação. Mas cuidado! Para acessar esses golpes, é preciso atravessar um espelho que poucos têm coragem de encarar. O inimigo não está apenas diante de você. Ele vive também dentro. Você está prestes a descobrir algo que não foi feito para todos. Algo que vai além da lógica, além das palavras, além do visível. Os 5 golpes psicológicos revelados por Jung não são truques, são chaves. Chaves que abrem portas internas e fecham ciclos tóxicos para sempre. Mas antes de seguir, responda com honestidade. Você está pronto para desaparecer da realidade do narcisista sem desaparecer de si mesmo? Se não estiver, é melhor não continuar, porque o que vem a seguir não poderá ser esquecido. Há algo profundamente perturbador em amar quem nos machuca com um sorriso. E mais ainda, em sentir que essa dor já é conhecida, como se o corpo a reconhecesse antes da mente. O narcisista não chega como vilão. Ele chega como resposta inconsciente de uma ferida antiga. Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos por dentro voltará do lado de fora com uma máscara. E talvez seja por isso que você o atraiu. Não por fraqueza, mas porque sua alma, em silêncio, queria lembrar onde começou a esquecer de si. Você já percebeu como o narcisista nunca grita sozinho? Ele precisa da sua voz para ecoar a ilusão de grandeza que carrega. Precisa do seu olhar como espelho, da sua presença como palco, da sua reação como alimento. Quando você sangra, ele sorri. Quando você duvida de si, ele se sente invencível. Mas há um ponto de ruptura, uma linha silenciosa onde tudo começa a inverter. E não é quando você confronta, é quando você desaparece emocionalmente. É aí que ele perde o controle. Não estamos falando de silêncio comum,
mas de um silêncio que ensurdece, um silêncio carregado de consciência, de ausência voluntária, de olhar que já não busca a aprovação. Jung chamava isso de retirada, da projeção. Quando você para de projetar no outro a esperança de ser validado, o narcisista apaga. Ele desmorona não porque você o atacou, mas porque parou de lhe fornecer oxigênio psíquico. E nada assusta mais quem vive do reflexo do outro do que a escuridão da própria solidão interna. Mas por que ainda dói? Porque mesmo entendendo tudo isso, ainda há um nó na garganta, um arrepio involuntário, uma vontade oculta de que ele mude? Porque o narcisista, em algum nível, se fundiu com a imagem daquilo que você um dia quis receber de alguém. Ele representou o amor negado, o toque esperado, o reconhecimento nunca vivido. E por isso, deixá-lo ir é como enterrar uma parte da sua infância. Não é ele que te prende, é o que ele simboliza dentro de você. Você sente que o caos é previsível, que mesmo a dor tem um ritmo familiar. É aí que mora o vício emocional. O narcisista se torna previsível no imprevisível, e você aprende a dançar com os espinhos para evitar facadas. Essa dança vicia. E se você se perguntar por que permanece, talvez descubra que, no fundo, acredita que é isso que merece. Mas Jung alertava: enquanto não tornarmos o inconsciente consciente, ele governará nossa vida, e chamaremos de destino. Existe um tipo de prisão que não tem grades, mas tem promessas. Eu vou mudar. Foi culpa sua. Ninguém mais vai te amar assim. Frases que entram como agulhas e costuram a boca da sua intuição. E quando você se cala diante dessas palavras, um pacto silencioso é selado. O de esquecer de si para manter o outro inteiro. Mas esse pacto não é amor. É autoabandono com perfume de redenção. E toda vez que você quebra esse acordo, mesmo que internamente, o narcisista treme, porque ele sente e ele teme. Olhe para trás, não nos fatos, mas na emoção. Quando foi a primeira vez que você sentiu que não podia ser quem é sem pagar um preço? Essa memória vive no corpo. Na forma como você encolhe os ombros quando vai falar, na maneira como mede suas palavras para não provocar. Isso não começou com ele. O narcisista apenas ativou um código que já estava latente em você. E é justamente por isso que o processo de libertação é tão profundo. Não se trata de se livrar dele, mas de recuperar a si. A verdade é que o narcisista não tem medo de perder você. Ele tem medo de perder o controle que exercia sobre a sua percepção de si mesmo, porque enquanto você dependia dele para se sentir visto, ele era Deus. Quando você começa a se ver sem precisar dele, ele vira pó. Mas essa virada não acontece com gritos, acontece em silêncio. Acontece no instante exato em que você diz internamente: eu me basto. E mesmo nesse ponto de virada, haverá dor, porque você terá que abandonar a esperança infantil de que um dia ele acordará transformado. Isso não vai acontecer. E aceitar isso é morrer para uma ilusão que te embalou por anos. É sangrar para renascer. Mas nesse renascimento, algo inquebrável nasce. O eu autêntico. O eu que não se curva, não implora, não suplica, apenas existe. E isso é o maior pesadelo de um narcisista. Se você chegou até aqui, é porque já começou a despertar. Já sente o tremor interno que antecede a mudança. Mas não se engane. Há forças dentro de você que ainda resistem. Partes suas que ainda sussurram. E se? Carl Jung chamava isso de processo de individuação. A travessia em que o eu real emerge das cinzas do eu ferido. E essa jornada não é para todos, mas talvez, só talvez, seja para você. Ele começa a se desestabilizar quando você deixa de reagir, mas o segundo golpe é ainda mais letal. Não acontece no embate, acontece quando você sorri sem ele, quando sua felicidade começa a existir em um lugar onde ele não tem chave.
É nesse momento que o narcisista começa a ruir por dentro, porque para ele você era um satélite, sempre girando em torno do seu sol falso. E quando você começa a orbitar a si mesmo, o universo dele entra em colapso. Ele não sabe existir sem centralidade, sem comando, sem o eco da sua dor alimentando o seu poder. O segundo golpe não precisa ser declarado. Ele acontece quando sua presença muda de frequência, quando sua energia deixa de buscar aprovação e passa a emanar autonomia. Ele sente, mesmo que não diga, mesmo que continue sorrindo com os mesmos dentes afiados, algo dentro dele range. Porque o narcisista não precisa que você vá embora. Ele precisa que você esteja ali, mas esvaziado de si. A sua ausência real, mesmo na presença física, é uma tortura que ele não consegue nomear. E por isso, vai tentar te puxar de volta com urgência. Promessas, culpa, lembranças, lágrimas falsas. Mas o segundo golpe já foi aplicado. Você parou de girar em torno dele. Você sente isso? O momento exato em que algo dentro de você começa a se desconectar? Como se um fio invisível estivesse sendo cortado, pouco a pouco. Esse fio não é apenas entre vocês. É entre você e a necessidade de ser aceito, amado, compreendido por alguém que nunca soube amar. E esse corte, esse rompimento sutil, é o nascimento da sua identidade não condicional. Jung dizia que o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. E o narcisista foi, sem querer, o mestre cruel que te empurrou para essa individuação. Não por bondade, mas porque destruir foi a única coisa que ele soube fazer. E nesse campo devastado agora cresce algo novo. Você. É aqui que a memória emocional começa a se reorganizar. Você começa a lembrar de quem era antes de acreditar que precisava se adaptar. Vem flashes, aquele olhar livre, aquela gargalhada sem medo, aquela vontade de dizer não sem pedir desculpas por isso. O segundo golpe, então, não é uma atitude, é uma presença inteira, uma vibração silenciosa que declara: não preciso mais ser ferido para existir. E o narcisista, que se alimentava das suas rachaduras, começa a se perder nesse novo terreno onde já não há portas abertas para sua manipulação. Mas não pense que ele aceitará isso em silêncio. O segundo golpe ativa o instinto de sobrevivência psíquica do narcisista. Ele vai tentar reconstruir a teia, recriar o ciclo, te fazer duvidar do que sente. Vai te chamar de egoísta, de frio, de ingrato. Vai te acusar de mudar. E ele estará certo. Você mudou. Só que essa mudança não é o fim de nada. É o começo de tudo. E Jung já dizia, toda transformação real começa com um colapso. Você está colapsando a imagem que ele tinha de você. E isso é imperdoável para quem só ama o que pode controlar. Você vai escutar a voz dele até nos seus silêncios. Porque o narcisista, quando perde o acesso ao seu mundo interno, se instala como eco. Ele vira uma dúvida, uma sensação, um peso nos ombros. E é nesse ponto que o segundo golpe precisa de coragem. Manter-se firme quando tudo em você quiser voltar para o conhecido, mesmo que esse conhecido te machuque. Porque o trauma cria raízes emocionais e arrancá-las dói. Mas é essa dor que limpa, que liberta, que realinha. O segundo golpe é uma quebra de contrato interno, o acordo de que você precisava se diminuir para ser amado. Sinta isso. A liberdade tem um sabor estranho no começo, quase amargo. Porque ela exige que você se responsabilize por si, sem muletas, sem salvadores, sem amarras. O narcisista se disfarçava disso tudo. E quando ele cai, caem também as ilusões que você construiu ao redor dele. Mas não confunda a queda com a perda, porque o que está sendo perdido agora nunca foi real. Foi uma simulação emocional, uma coreografia que te mantinha preso em um papel que não era seu.
O segundo golpe é o rompimento com esse roteiro. É quando você escolhe improvisar, ser mesmo sem aplauso. Ele vai sentir, vai perceber que não te tem mais onde mais importava, dentro. E isso o destrói, porque para o narcisista, perder o domínio da sua mente é como morrer. E ele vai tentar ressuscitar esse domínio de todas as formas. Mas agora, você tem algo que ele não pode controlar: discernimento. E isso é fatal para quem só sobrevive manipulando percepções. O segundo golpe instala um espelho diante dele, e pela primeira vez ele vê a si mesmo. E não gosta do que vê. Você sente que está atravessando algo invisível, como se estivesse caminhando por uma ponte que só aparece conforme você dá o próximo passo. Isso é o processo de individuação. Não é claro, não é linear, mas é verdadeiro. Jung dizia que o símbolo tem mais força do que a palavra. E nesse momento, você se tornou um símbolo de autonomia para si mesmo. E isso é uma revolução silenciosa que ele jamais entenderá, porque o narcisista não acessa símbolos. Ele só entende controle, e quando perde, desmorona. Então não se espante se ele ficar mais agressivo, mais doce, mais intenso, mais tudo, porque quanto mais ele sente que te perde, mais tenta se transformar em tudo aquilo que você um dia desejou. Mas agora você sabe, o desejo era seu. Ele só o usava como isca. O segundo golpe não é sobre fazer ele sentir dor. É sobre parar de sentir culpa por escolher a si mesmo. E nesse momento, nesse exato momento, ele já perdeu. Porque você não está mais lutando com ele. Está reconstruindo o sagrado dentro de você. Há um momento em que a dor se transforma em visão. E é nesse instante que o terceiro golpe se prepara para nascer. Não vem da raiva, nem da vontade de ferir. Vem da clareza, uma lucidez que atravessa o peito como uma lâmina afiada, rompendo o véu das ilusões. Você para de se perguntar por que ele é assim, e começa a se perguntar por que eu aceitei isso por tanto tempo. Essa pergunta não é leve, ela pesa toneladas, porque carrega a verdade que você evitou a vida inteira. Mas é justamente essa pergunta que abre a porta para o terceiro golpe. O golpe mais interno, mais íntimo e mais transformador. O terceiro golpe é a recusa em continuar sendo um personagem que não te representa. A recusa em repetir padrões herdados, a recusa em se tornar pequeno para caber em lugares rasos. O narcisista não sabe lidar com isso. Ele não entende a recusa, porque ele vive do sim disfarçado de medo, da entrega moldada pela culpa, da presença comprada pela chantagem emocional. Quando você começa a dizer não, não com raiva, mas com verdade, o sistema dele começa a colapsar, porque você não está mais discutindo o jogo. Você está saindo do tabuleiro. E ele sente. O corpo dele sente. O terceiro golpe não é visível, é vibracional, é uma nova assinatura energética. É quando você se torna alguém que ele não pode mais acessar. E o narcisista odeia o inacessível, porque ele não quer apenas estar com você. Ele quer invadir, dominar, habitar, manipular. Ele precisa que sua alma esteja submissa, mesmo que o corpo sorria. E quando ele sente que não consegue mais entrar, ele enlouquece por dentro. A recusa nesse estágio não é apenas uma negação. É uma proteção da sua nova identidade. Você percebe que o terceiro golpe aconteceu quando não sente mais a necessidade de provar nada. Nem para ele, nem para os outros, nem para si. A paz começa a surgir onde antes havia angústia, e essa paz o irrita, porque a estabilidade do outro desestabiliza o narcisista. Ele precisa da sua confusão para se sentir superior. Quando você se aquieta por dentro, ele se desespera. Porque agora você se tornou espelho, não mais de adoração, mas de confronto, e o que ele vê nesse reflexo é o próprio vazio. Mas não é simples manter esse estado, porque o narcisista não desiste fácil. Ele é o mestre da teatralidade emocional.
Vai simular desespero, vai citar momentos bonitos, vai invocar lembranças como se fossem promessas. Vai mudar a pele, o tom, o olhar. Tudo para reencontrar uma brecha. Mas você agora é silêncio que escuta. Não se engana mais pelo discurso. Lê as entrelinhas, sente o padrão. E é aí que o terceiro golpe se firma. Na sua capacidade de ver e ainda assim não voltar. Você sente o peso da escolha? Porque é uma escolha. O terceiro golpe exige que você rompa com algo mais profundo do que a relação. O apego ao antigo eu. Aquele que mendigava amor, que justificava abusos, que aceitava pouco em nome de muito. Esse eu precisa morrer para que você viva. E o narcisista será o arauto dessa morte simbólica. Ele te levará até o limite da dor. Mas nesse limite, algo renasce. Uma força que você não sabia que tinha. Uma força que não grita, apenas caminha, firme, lúcida, livre. E não se engane. O terceiro golpe não destrói o narcisista. Ele o revela. Ele mostra o que sempre esteve ali, mas que você não queria ver. Porque aceitar essa verdade significa reconhecer que você estava anestesiado por um feitiço. E agora o feitiço se quebrou. Você olha para ele e já não sente medo, sente pena, porque alguém que precisa destruir para se sentir vivo já morreu por dentro há muito tempo. E você está apenas começando a viver. Mas o terceiro, a golpe também tem um preço. A solidão. Porque ao deixar esse vínculo para trás, muitos outros também caem. Pessoas que não entendem, que julgam, que se afastam. Mas Jung dizia, o encontro com a própria alma exige um período de solidão. Radical. É nesse silêncio que você ouve a si mesmo pela primeira vez. E o que escuta não são certezas, são sussurros, intuições, chamados, uma nova identidade ainda em construção. Mas ela já sabe o caminho, e ele não passa mais por ele. Você percebe como tudo mudou, como o olhar já não se curva, como o peito, mesmo machucado, começa a se expandir? Esse é o terceiro golpe pulsando. Ele não se dá de fora para dentro, ele explode de dentro para fora, e a cada passo que você dá longe dele, um elo se desfaz, um peso se dissolve, uma versão antiga se despede. O narcisista não compreende essa partida, porque ele acredita que você ainda pertence a ele. Mas o que ele não sabe é que você já voltou para onde sempre foi seu, você mesmo. E quando ele tentar retornar, porque ele vai tentar, haverá um novo você esperando. Um você que não responde, mas ao mesmo nome, que não se ativa pelos mesmos gatilhos, que não oferece mais palco. Ele vai sentir que perdeu, mas não vai entender como. Porque o terceiro golpe não é sobre guerra, é sobre transcendência. É quando você se torna inalcançável. E para o narcisista, isso é a mais cruel das derrotas. Há algo que o narcisista não suporta, mais do que a rejeição, mais do que o silêncio, mais do que a sua ausência, o esquecimento. E é aqui que o quarto golpe começa a nascer, ainda que de forma sutil. Ele não explode, ele apaga. E nessa escuridão, o narcisista se desfaz. Jung dizia que o inconsciente coletivo guarda símbolos mais antigos que a própria linguagem. E entre eles, talvez o mais temido seja este: ser esquecido. Porque quem depende da sua dor para existir, entra em colapso quando você simplesmente não sente mais. É diferente do afastamento. O afastamento ainda carrega a lembrança. O quarto golpe é mais cruel. Ele o apaga do seu mundo interno e você não precisa anunciar isso. Você apenas começa a viver como se ele nunca tivesse existido. Porque, em partes profundas da sua alma, ele realmente nunca existiu. Só habitou uma fantasia, uma construção emocional baseada em carência, em desejo, em buracos que ele prometia preencher. Mas agora, esses buracos estão sendo costurados por você mesmo, e o que sobra dele é poeira.
O quarto golpe acontece quando sua memória emocional deixa de vibrar ao som da voz dele, quando o nome não dói mais, quando a lembrança não desencadeia tremores, quando o passado se transforma em um ponto distante na estrada, e não em um labirinto sem saída. Esse é o estágio mais assustador para o narcisista. Ele percebe que não tem mais presença psíquica em você, não comanda mais seus pensamentos, não define mais seus dias. Você passou a habitar um tempo que ele não alcança, o presente, e isso o devasta, porque o narcisista precisa ser lembrado. Ele precisa viver na sua mente como sombra, como culpa, como saudade, como dúvida. Ele não tolera a neutralidade. Se você o odeia, ele ainda venceu. Se você chora, ele ainda reina. Mas se você não sente mais, ele deixa de existir. O quarto golpe é a morte simbólica do narcisista no território onde ele mais precisava viver, a sua psique. E essa morte é fria, silenciosa, irreversível. Mas não se engane, esse golpe não vem sem dor. Para esquecer de verdade, é preciso lembrar profundamente. É preciso atravessar o luto de tudo que foi idealizado. É preciso aceitar que não haverá retratação, que não haverá justiça emocional, que não haverá o pedido de desculpas que sua criança interior tanto desejava. O quarto golpe exige maturidade psíquica, a capacidade de se despedir de algo que nunca foi, e ainda assim doeu como se fosse. É aqui que você para de esperar que o passado mude e começa a escrever um novo agora. Você vai sentir a resistência interna. Vai perceber sua mente tentando buscar sinais, tentando reinterpretar gestos, tentando encontrar um motivo para manter o vínculo, nem que seja na dor. Mas isso é o resíduo do apego, a casca antiga tentando não se soltar. E o quarto golpe só se consolida quando você se recusa a reviver a ferida, quando você abandona o vício emocional de reabrir a cicatriz. O narcisista, nesse ponto, tentará reentrar, com promessas, com crises, com ausências estratégicas, mas você já não olha mais para a porta, porque sabe que do outro lado não há nada novo. Há uma calma que chega, estranha no início, quase desconfortável, porque você estava habituado à tempestade, mas essa calma é o quarto golpe pulsando. É o silêncio emocional se transformando em chão firme. Você começa a fazer planos que não envolvem ele, a sonhar sem sua presença, a sorrir sem uma pontada de culpa. Isso é imperdoável para o narcisista, porque ele acreditava ser inesquecível. Mas agora, você o está dissolvendo no esquecimento consciente. E isso, ele não sabe lidar. Jung falava do poder de integrar a sombra. E nesse momento, você já não precisa mais que ele desapareça, porque você já o integrou, já entendeu o papel que ele cumpriu, já leu a mensagem que ele carregava, a de que você precisava voltar para si. O narcisista foi o sintoma de um abandono mais antigo, o seu. E agora, com cada passo rumo à sua inteireza, ele perde significado. O quarto golpe não é uma agressão. É uma libertação, não é um ato, é um estado. Talvez ainda existam dias em que ele apareça em pensamento, mas agora você olha e não se conecta, não alimenta, não responde. Ele é um rosto entre muitos, uma história que teve fim, uma porta que se fechou não com estrondo, mas com paz. Esse é o quarto golpe, o mais maduro, o mais invisível, o mais definitivo, porque ele não apenas quebra o vínculo, ele dissolve o registro. E o narcisista desaparece na neblina da sua nova consciência. É neste ponto que você entende, nunca foi sobre ele, foi sobre você o tempo todo, sobre o quanto você se permitia ser sequestrado emocionalmente em troca de migalhas de amor. Mas agora, o vazio que antes te assustava virou espaço fértil, e o silêncio é o som da sua liberdade. O quarto golpe não deixa marcas, porque ele não destrói,
ele purifica, e o que emerge depois dele é intocável. Há algo que o narcisista não suporta. Mais do que a rejeição, mais do que o silêncio, mais do que a sua ausência, o esquecimento. E é aqui que o quarto golpe começa a nascer, ainda que de forma sutil. Ele não explode, ele apaga, e nessa escuridão, o narcisista se desfaz. Jung dizia que o inconsciente coletivo guarda símbolos mais antigos que a própria linguagem. E entre eles, talvez o mais temido seja este: ser esquecido. Porque quem depende da sua dor para existir, entra em colapso quando você simplesmente não sente mais. É diferente do afastamento. O afastamento ainda carrega lembrança. O quarto golpe é mais cruel. Ele o apaga do seu mundo interno. E você não precisa anunciar isso. Você apenas começa a viver como se ele nunca tivesse existido. Porque, em partes profundas da sua alma, ele realmente nunca existiu. Só habitou uma fantasia, uma construção emocional baseada em carência, em desejo, em buracos que ele prometia preencher. Mas agora, esses buracos estão sendo costurados por você mesmo, e o que sobra dele é poeira. O quarto golpe acontece quando sua memória emocional deixa de vibrar ao som da voz dele, quando o nome não dói mais, quando a lembrança não desencadeia tremores, quando o passado se transforma em um ponto distante na estrada e não em um labirinto sem saída. Esse é o estágio mais assustador para o narcisista. Ele percebe que não tem mais presença psíquica em você. Não comanda mais seus pensamentos. Não define mais seus dias. Você passou a habitar um tempo que ele não alcança, o presente. E isso o devasta. Porque o narcisista precisa ser lembrado. Ele precisa viver na sua mente como sombra, como culpa, como saudade, como dúvida. Ele não tolera a neutralidade. Se você o odeia, ele ainda venceu. Se você chora, ele ainda reina. Mas se você não sente mais, ele deixa de existir. O quarto golpe é a morte simbólica do narcisista no território onde ele mais precisava viver, a sua psique. E essa morte é fria, silenciosa, irreversível. Mas não se engane, esse golpe não vem sem dor. Para esquecer de verdade, é preciso lembrar profundamente. É preciso atravessar o luto de tudo que foi idealizado. É preciso aceitar que não haverá retratação, que não haverá justiça emocional, que não haverá o pedido de desculpas que sua criança interior tanto desejava. O quarto golpe exige maturidade psíquica, a capacidade de se despedir de algo que nunca foi e ainda assim doeu como se fosse. É aqui que você para de esperar que o passado mude e começa a escrever um novo agora. Você vai sentir a resistência interna. Vai perceber sua mente tentando buscar sinais, tentando reinterpretar gestos, tentando encontrar um motivo para manter o vínculo, nem que seja na dor. Mas isso é o resíduo do apego, a casca antiga tentando não se soltar. E o quarto golpe só se consolida quando você se recusa a reviver a ferida, quando você abandona o vício emocional de reabrir a cicatriz. O narcisista, nesse ponto, tentará reentrar, com promessas, com crises, com ausências estratégicas, mas você já não olha mais para a porta, porque sabe que do outro lado não há nada novo. Há uma calma que chega, estranha no início, quase desconfortável, porque você estava habituado à tempestade, mas essa calma é o quarto golpe pulsando. É o silêncio emocional se transformando em chão firme. Você começa a fazer planos que não envolvem ele, a sonhar sem sua presença, a sorrir sem uma pontada de culpa. Isso é imperdoável para o narcisista, porque ele acreditava ser inesquecível. Mas agora, você o está dissolvendo no esquecimento consciente. E isso, ele não sabe lidar. Jung falava do poder de integrar a sombra. E nesse momento, você já não precisa mais que ele desapareça, porque você já o integrou, já entendeu o papel que ele cumpriu, já leu a mensagem que ele carregava.
a de que você precisava voltar para si. O narcisista foi o sintoma de um abandono mais antigo, o seu. E agora, com cada passo rumo à sua inteireza, ele perde significado. O quarto golpe não é uma agressão, é uma libertação, não é um ato, é um estado. Talvez ainda existam dias em que ele apareça em pensamento, mas agora você olha e não se conecta, não alimenta, não responde. Ele é um rosto entre muitos, uma história que teve fim, uma porta que se fechou não com estrondo, mas com paz. Esse é o quarto golpe, o mais maduro, o mais invisível, o mais definitivo, porque ele não apenas quebra o vínculo, ele dissolve o registro. E o narcisista desaparece na neblina da sua nova consciência. É neste ponto que você entende, nunca foi sobre ele. Foi sobre você o tempo todo, sobre o quanto você se permitia ser sequestrado emocionalmente em troca de migalhas de amor. Mas agora, o vazio que antes te assustava virou espaço fértil. E o silêncio é o som da sua liberdade. O quarto golpe não deixa marcas, porque ele não destrói, ele purifica. E o que emerge depois dele é intocável. Há um momento da jornada onde não há mais gritos, lágrimas ou rupturas externas. Tudo já foi exposto, desfeito, desmascarado. E o que resta é o encontro inevitável com aquilo que você tentou evitar por toda uma vida, o seu próprio espelho interior. É aqui que o quinto golpe começa a nascer, não como uma arma, mas como uma revelação. Não como um ataque, mas como uma exibição irrefutável de luz. O narcisista pode resistir a tudo, menos a sua inteireza. E esse é o golpe que ele jamais espera. Você se tornando inteiro, mesmo depois de ter sido despedaçado por ele. O quinto golpe é o mais silencioso de todos, e ainda assim o mais devastador, porque ele não vem de um não, ele vem de um sim absoluto à sua essência. Ele acontece quando você para de se proteger, não porque está vulnerável, mas porque já não há o que temer. Você se permitiu morrer em tantas camadas, se viu despido de máscaras, expectativas e vícios emocionais, que agora o que resta é verdade crua. E verdade, Guilherme, é algo que o narcisista não sabe lidar. Porque a verdade não se submete, ela apenas é. O quinto golpe não o destrói com dor, mas com luz, a luz da consciência plena. Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E foi exatamente isso que você fez. Olhou para o seu inferno interno, desceu até a sombra, dançou com seus traumas e voltou com os olhos acesos. Agora você vê. E o que você vê não pode mais ser desvisto. Você o vê pequeno. Você o vê frágil. Você o vê humano. E isso o arruína. Porque o narcisista quer ser temido, desejado, idolatrado, nunca compreendido. A compreensão o reduz àquilo que ele mais esconde, a mediocridade emocional. Você percebe como o medo se foi? Como o vazio já não te ameaça, porque agora você habita ele com presença? Esse é o quinto golpe em ação. Você passou a ocupar a si mesmo. E quem se ocupa de si não deixa espaço para invasores. O narcisista sente isso. Ele pode até tentar voltar, mas a frequência já não conecta. O canal foi trocado. Você não fala mais a mesma linguagem. E é isso que o enlouquece. Perceber que você o superou, sem precisar vencê-lo, porque ele esperava guerra, revanche, drama, mas você entregou silêncio, indiferença, amor próprio. E isso é impensável para quem vive do caos. Talvez você ainda se pergunte se está fazendo o certo, porque o trauma cria lealdades invisíveis. Mas escute isso com o coração aberto. Você não o está traindo. Você está finalmente se escolhendo. E o quinto golpe não é sobre ele. É sobre a forma como você se trata a partir de agora. É o pacto interno de não mais se abandonar,
de não mais se calar diante da sua intuição, de não mais se sabotar por medo de ficar, só porque agora a sua companhia se tornou o seu lar. Esse golpe, por ser o mais profundo, também é o mais duradouro. Ele continua reverberando, mesmo quando tudo parece calmo. Ele transforma suas escolhas futuras. Ele altera seus limites, seu olhar, sua vibração. Ele não muda apenas sua relação com o narcisista. Ele muda sua relação com o mundo. Porque agora você reconhece as armadilhas à distância. Você identifica os disfarces, sente os vazios, ouve o que não foi dito. Você se tornou perigoso para os manipuladores e sagrado para si mesmo. O narcisista sente essa energia. Mesmo que nunca mais fale com você, ele sabe. Ele percebe que algo se fechou de vez, que o jogo acabou, que a porta se selou com algo mais forte do que ódio, com integridade. E a integridade é impenetrável para quem vive de barganhas emocionais. O quinto golpe não é uma explosão. É um campo de força. Você não reage, não se defende, não ataca. Você simplesmente não permite mais. E essa ausência de brecha é o que o destrói. Agora olhe ao seu redor, veja tudo o que sobreviveu, veja quem você se tornou. O caminho foi árduo, cheio de voltas, armadilhas, recaídas. Mas você está aqui. E o que há em você agora não é mais medo nem ferida aberta, é consciência, é estrutura, é poder calmo. O quinto golpe é a sua ascensão. E isso, meu amigo, é o que nenhum narcisista pode suportar. Ver alguém que ele tentou destruir florescer, sem precisar destruí-lo de volta. Porque, no fim das contas, esse não é um roteiro de vingança. É um roteiro de despertar. Você não é mais a vítima, nem o algoz. Você é o sobrevivente lúcido, o iniciado, aquele que viu a sombra e não se tornou sombra. Aquele que atravessou o fogo e não virou cinza, virou luz. O quinto golpe é a coroação silenciosa da sua alma. E o narcisista só pode assistir de longe, sem entender como perdeu o controle sobre alguém que um dia acreditava possuir por completo. Às vezes, o verdadeiro fim não chega com ruído, mas com uma ausência. Não é o grito que encerra uma história, é o suspiro. E talvez seja isso que você esteja sentindo agora. Um espaço novo dentro de si, um silêncio que já não oprime, mas convida. Porque a travessia que você viveu aqui não foi uma explicação, foi um espelho. E neste espelho, por fim, não há mais o reflexo dele. Há apenas você, inteiro, vivo, inquebrável. O que fazer com tudo isso que se moveu dentro de você? Nada. Apenas permita. Permita que as imagens voltem quando for necessário, que as palavras ecoem quando o medo tentar retornar. Que os símbolos revelem novos significados à medida que você muda de pele. Jung diria que os maiores encontros não acontecem entre pessoas, mas entre partes esquecidas de nós mesmos. E você acabou de reencontrar uma parte antiga, uma parte que sempre soube o caminho de volta. Talvez nos próximos dias, ao olhar para o nada ou ao se perder em pensamentos, algo desse momento volte como um sussurro, como uma frase que você não lembra ter ouvido, mas sente que sempre soube. Isso não é acaso. É o inconsciente trabalhando, alinhando as peças, costurando as verdades que você já não precisa mais lutar para entender. Porque agora elas não estão mais fora, elas são você. Pense nos gestos pequenos, na forma como você se senta, nos lugares onde antes você se encolhia. Preste atenção nos olhares que antes te paralisavam e perceba como agora já não te atingem. Isso é o quinto golpe continuando a vibrar. Isso é o fim do domínio psíquico. Isso é o nascimento da sua autonomia emocional. E não há retorno depois disso. Porque quem prova da liberdade interna não consegue mais viver em cativeiro. Lembre-se, a sombra não é inimiga, é convite.
O narcisista não foi apenas destruição, foi o portal. Você não teria mergulhado tão fundo em si se não tivesse sido empurrado até o limite, e agora que atravessou, o mundo parece o mesmo. Mas você não é mais o mesmo. Há algo novo em seu olhar, uma calma que antes não existia, uma presença que antes tremia, uma voz que agora sabe quando falar e quando simplesmente ir embora. Não tenha pressa em se reconstruir, porque a verdadeira cura não é correção, é expansão. Você não precisa voltar a ser quem era, precisa permitir-se nascer como nunca foi. O narcisista tentou moldar você à imagem dele. Agora, você se esculpe com as próprias mãos. E essa obra, esse novo eu que surge, não tem mais brechas para abusos. Porque agora, sua alma tem paredes internas. Talvez ninguém perceba de imediato a mudança. Mas você vai saber, e é o suficiente. Vai notar na forma como você se despede, no modo como você recusa, no tipo de amor que você aceita. O mundo inteiro pode ainda tentar te colocar em papéis antigos, mas você agora carrega o roteiro nas mãos, e reescrever a própria história é o golpe final que ninguém pode impedir. Não tenha medo de esquecer o que foi dito aqui, porque o que realmente importa já ficou. Está entre as linhas, está nas pausas, está naquela sensação que você não consegue nomear, mas sabe que foi transformadora. Está na maneira como você respirou diferente enquanto ouvia, como se algo dentro de você tivesse finalmente voltado para casa. E se houver uma verdade que mereça ser guardada, que seja esta: você não foi feito para se adaptar à dor. Foi feito para transbordar sua luz em silêncio, até que nem mesmo a sombra se atreva a te tocar. Se algo em você foi tocado, se em algum momento sentiu que essas palavras não vinham de fora, mas de dentro, então caminhe conosco. Curta, compartilhe, comente o que ecoou em sua alma. Inscreva-se, não por rotina, mas porque há mais espelhos esperando por você. E, quando estiver pronto, volte, porque aqui o silêncio sempre guarda respostas.